Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 64º encontro, Mateus capítulo 19, do versículo de 1 a 12. Matrimônio e celibato. Ouçamos a leitura do Evangelho de Mateus. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, no outro lado do Rio Jordão. Numerosas multidões o seguiram e Jesus aí as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados, porque nasceram assim, outros, porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu para a Galileia e foi para o território da Judéia, no outro lado do Rio Jordão. Jesus inicia um novo ciclo de atividade. Ele deixa a Galileia e passa definitivamente para a Judéia, os confins da Judéia. Ele vai se posicionando para se dirigir a Jerusalém. Jesus vai permanecer na Judéia até a morte, até chegando ao seu cume final, no outro lado do Rio Jordão. Jesus, em Mateus, não escolheu o caminho direto que passa pela Samaria. Ele passa então por Jericó. Jesus toma a direção da Pérea até o Jordão. Versículo 2. Numerosas multidões o seguiram, e Jesus aí as curou. Além de seguir Jesus, existe o motivo das curas. O seguimento aqui não significa implicação ao discipulado. A cura tem sentido terapêutico para as multidões, visto que a busca de Jesus inicia o novo povo de Deus. Encontramos com a misericórdia do Messias. Embora Jesus caminhe para Jerusalém, faz parte de sua missão o curar, e é prova de sua messianidade. Versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus se aproximam de Jesus. A pergunta feita não significa se deve praticar o divórcio ou não, visto que o Antigo Testamento permitia, não havia dúvidas.
A pergunta formulada era se é lícito divorciar por qualquer motivo. No tempo de Jesus, havia diferentes opiniões doutrinárias sobre o divórcio. Uma posição que era do Rabi Hillel, sustentando a liceidade do divórcio por qualquer motivo corriqueiro. Outra posição era do Rabi Camai, que somente admitia o divórcio por deslizes morais, especialmente pecados de impureza. O que os fariseus querem é induzir Jesus para tentá-lo a tomar uma atitude defendendo, a tomar uma atitude definida numa questão disputada. Conforme a resposta de Jesus, ele seria taxado ou de laxista, que deixa que tudo aconteça, que aceita tudo, ou rigorista, aquele que é observante radical da lei. Versículo 4. Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher? O que Deus criou no início não é anulado em virtude do que legislou Moisés. Deus Criador é anterior a Moisés. No início, Deus estabeleceu uma ordem matrimonial que excluía toda possibilidade de divórcio. O homem não é criado por Deus como um só, mas como dois, homem e mulher. Versículo 5. E que ele disse: por isso, o homem deixará pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A bênção do Gênesis é a primeira bênção divina ao homem e à mulher, é a bênção do casamento. Ambos estão relacionados e destinados um ao outro, que lhes é própria a tendência de se tornarem um só. A força que os une é uma tendência à complementação pessoal, e que é tão poderosa que ultrapassa os laços de sangue. Cada parte abandonará pai e mãe a fim de buscar a nova união vital com o outro parceiro e assim se tornarem uma só carne. Existe um comentário judaico que afirma que o homem e a mulher se unem e formam uma só carne. Essa única carne que une os dois são os filhos. Versículo 6. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. O livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz: por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornarão uma só carne. Este relato não foi feito pelo próprio Criador, mas pelo redator do livro do Gênesis. Mateus quer dizer, então, que a ordem expressa pelo autor do livro do Gênesis é de origem divina. Assim, a palavra de Jesus quer restabelecer a imagem primitiva em toda a sua pureza. O que Deus disse e fez no princípio vale para sempre e nem pode ser modificado por acréscimos posteriores. É Deus aquele que estabelece a unidade entre um homem e uma mulher, e vale para toda a vida. Então Jesus pode afirmar: o que Deus uniu, o ser humano não pode separar, porque o ser humano é criatura e deve obediência a seu Criador. Durante a vida toda, o casal deve ser um. Esta é a vontade de Deus e a primeira ordem divina. Intervir aqui nessa unidade de vida, é romper com a ordem estabelecida pelo Criador. O que Deus uniu, o homem não separe. É, ao mesmo tempo, uma interpretação do texto do Antigo Testamento e, de outro, uma nova determinação do próprio Jesus. Versículo 7. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Não satisfeitos com as
com a resposta de Jesus, os fariseus querem saber se pode divorciar por qualquer motivo. Eles insistem em pegar Jesus. Eles citam Moisés, que consentiu com o divórcio. A iniciativa de consentir com o divórcio é obra de Moisés, não de Deus. A carta de divórcio que Moisés consentiu reconhecia que o matrimônio tinha terminado. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Moisés não deu uma ordem, mas deu uma concessão. O coração é o centro da vontade, pensamento, decisão, conhecimento e ação do ser humano. É o núcleo de compromissos de uma pessoa orientada para Deus ou para o diabo, quando se opõe a Deus. Duro de coração denota teimosia, aquele que não anda nos caminhos da justiça de Deus e não andam nem servem a Deus. Moisés só permitiu em razão da dureza do coração e é caracterizada pela surdez e má vontade de Israel diante da vontade divina. O ser humano, não estando em condição de cumprir a lei de Deus, não alcança a vontade original de Deus. Aquele que se mantém o coração de pedra, duro de coração, então aquele que se mantém assim estará mal disposto e se aferrará à sua vontade própria. Este irá fracassar, irá fazer recurso da lei do divórcio para justificar a sua decisão, a sua cabeça dura. Versículo 9. Eu por isso digo a vocês, quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. O marido que demitir sua mulher não anula com isto os laços do casamento, e que continuam a vigorar, de modo que, se casar uma segunda vez, cometem adultério. Os fariseus usavam o direito do divórcio, fundado num patriarcalismo radical, um poder político sobre a mulher e de forma de incluir um divórcio por qualquer motivo. Jesus reduz essa visão farisaica e permite uma única razão para o divórcio, em caso de fornicação, isto é, o divórcio é permitido se não em situação de adultério. O ensino de Jesus arrisca apanhar mulheres e homens em relações que estão longe de ser uma relação de uma só carne. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 32, Jesus proibira o novo casamento para a mulher divorciada. Agora aqui Jesus amplia a proibição para o homem. Jesus coloca o homem e a mulher em condições iguais, ao remover o privilégio masculino. Jesus permite o divórcio, então, depois do adultério, porque o laço foi rompido por essa infidelidade, porque ao acrescentar mais um, não existe os dois que formam um, mas existem três, e os três não formam uma unidade. O divórcio reconhece e formaliza a separação. Mas Deus, ao criar a relação, uma só carne, faz com que o adultério e o divórcio não consegue apagar a unidade realizada no casamento. O segundo casamento não é possível. Na comunidade, Igreja dos Discípulos, a nova comunidade, que é sua igreja, o matrimônio terá que ter um lugar segundo a ordem original de Deus. Porém, o texto aqui admite uma exceção, o caso de porneia, fornicação, adultério, sentido ainda hoje muito discutido. Podemos afirmar com alguns comentadores que se trata de um matrimônio ilegítimo, inválido, concubinato ou consanguinidade, que era proibido na lei. Versículo 10. Os discípulos disseram a Jesus:
Se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Os discípulos fazem uma objeção. Se o matrimônio se trata de estar ligado indissoluvelmente por toda a vida, então casar é arriscado. A liberdade humana não ficaria insuportável? Será que o ser humano tem diante de si só o caminho do matrimônio? Essa visão simplista refere ao pensamento de um homem que não compreendeu aquilo que Jesus disse. Assim, os fariseus ficam expostos e envergonhados por não saberem ou serem acolhedores da vontade de Deus. Os discípulos querem, então, entender, o que pensam sobre a gravidade que implica o matrimônio. Jesus dá uma ênfase nas relações recíprocas do matrimônio. A proibição do novo casamento, a negação do divórcio, tem pouco sentido na visão que tinha no poder masculino sobre uma mulher. Versículo 11. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Os discípulos de Jesus acentuam a dificuldade do ensino de Jesus sobre o matrimônio. Mas existem poucos que são convencidos, e entendem sobre a união do homem e da mulher. O entendimento é concedido, portanto, da compreensão da vontade de Deus e a força dada por Deus para realizá-la. A vontade de Deus concerne aos discípulos, que renunciam o direito de exercitar o poder ilimitado sobre as mulheres, excluindo o divórcio delas por qualquer razão. E vem incluído o compromisso a matrimônios recíprocos e permanentes. Deus dá capacidade para o matrimônio. Casamento é dom divino, como será o ser consagrado sem que uma pessoa tenha casado. É a consagração dos célibes, daqueles que não se casaram. Versículo 12. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem pode entender, entenda. Neste versículo, a última resposta tripartida de Jesus, queremos entender aqui, e deve-se entender o mistério do celibato, aquele que não casa. Existe aquele que se mantém casto por causa do reino dos céus. O reino celeste, portanto, postula o engajamento total do homem, exigência de até renunciar ao matrimônio. Isto implica na desistência de constituir família, numa renúncia livre e permanente. Toda a forma vital do homem para se colocar a serviço do reino de Deus é aqui manifestada através do celibato. Este entendimento deve ser iluminado com a presença divina e sempre como um dom divino. No reino de Deus, que Jesus inaugurou, duas são as condições de vida dos fiéis: a união matrimonial, indissolúvel, e o carisma do celibato. A segunda condição supera a primeira. O evangelista Mateus conclui exortando na sua igreja, comunidade, a saber apreciar a grandeza do carisma do celibato. Então, quem pode entender, que entenda. Este é o nosso comentário, para o dia de hoje. Lembrando que o grande problema hoje na questão matrimonial
É a pergunta, afinal de contas, o que Deus une para que exista casamento? Existem várias condições que Deus não pode unir, porque Deus não pode ser cúmplice de realidades que vão contra, né, a sua mensagem, o seu amor, né, a sua misericórdia. Só vou dar um exemplo. Uma coação física ou psicológica. Uma pessoa que não é livre, mas que se sente coagida a fazer um ato, no caso aqui do casamento tão sério, esse casamento é nulo, porque Deus não pode abençoar um ato de violência, né, que impede as pessoas de serem livres para tomar decisão sobre um ato tão sério como o casamento. E assim vai. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.